Era uma noite chuvosa e fria, típica de outono, quando eu, Carlos, um taxista com mais de 20 anos de experiência, recebi uma chamada para buscar uma passageira em um bairro residencial. A chuva caía forte e o vento uivava entre os prédios, criando uma atmosfera sombria. A mulher pediu para ser levada até o cemitério São João, um local antigo e conhecido por suas lendas urbanas. Quando cheguei ao endereço, uma mulher vestida com um casaco longo e escuro estava parada sob a luz de um poste, sem guarda-chuva, mas completamente seca. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e ela não fazia contato visual. Quando perguntei o destino, ela sussurrou: "Cemitério São João, por favor." Durante o trajeto, o silêncio era opressivo. O rádio, que tocava uma música suave, começou a falhar, alternando entre estática e sons distorcidos. Olhei pelo retrovisor e vi que a passageira estava olhando fixamente para fora da janela, mas seu reflexo não aparecia no vidro. Meu coração acelerou, mas continuei dirigindo, tentando me convencer de que era apenas o cansaço. Ao chegar ao cemitério, a mulher apontou para um túmulo específico e disse: "É ali." Parei o carro e, quando me virei para cobrar a corrida, o banco de trás estava vazio. A porta estava fechada e não havia sinal dela. Olhei para o túmulo que ela indicou e vi o nome gravado na lápide: Maria Fernandes, 1925-1943. A data de falecimento era de mais de 80 anos atrás. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas para o cemitério São João. O carro ficou com um cheiro estranho de terra molhada por dias e o rádio nunca mais funcionou direito. Até hoje, não sei se aquela mulher era real ou apenas uma lembrança de algo que não deveria existir. Meu nome é José e trabalho como taxista há 15 anos. Certa noite, por volta das 2 horas da manhã, estava dirigindo por uma estrada deserta na zona rural, quando vi um menino de uns 10 anos acenando para mim. Ele estava sozinho, vestindo um pijama listrado e descalço. Parei, preocupado, e ele entrou no carro, dizendo que estava perdido e precisava ir para casa. O menino parecia calmo, mas havia algo estranho nele. Sua pele era muito pálida e ele não falava muito. Apenas apontava a direção. Conforme dirigia, percebi que ele não fazia barulho algum, nem a respiração, nem o movimento de suas roupas. O silêncio era perturbador. Quando olhei pelo retrovisor, ele estava sentado com os olhos fixos na estrada, mas seu reflexo não aparecia no espelho. Chegamos a uma casa antiga e abandonada no meio do nada. O menino disse: "É aqui." Quando parei, ele simplesmente desapareceu. Não houve barulho de porta abrindo ou fechando. Ele simplesmente não estava mais lá. Saí do carro e olhei para a casa. As janelas estavam quebradas e a porta estava arrombada. Dentro, havia apenas escuridão e um cheiro forte de mofo. Nunca mais vi aquele menino, mas até hoje, quando passo por aquela estrada à noite, sinto como se estivesse sendo observado. Às vezes, vejo vultos na beira da estrada, mas nunca paro. Aquele lugar não é para os vivos. Sou Ricardo, e uma das minhas corridas mais assustadoras aconteceu em uma noite de lua cheia. Eu estava na região central da cidade, quando uma mulher vestindo um vestido branco e longo me fez sinal para parar. Ela parecia desesperada, dizendo que precisava chegar ao hospital urgentemente. Durante o trajeto, ela ficou quieta, olhando fixamente para as mãos. Notei que ela estava tremendo, mas não fazia nenhum barulho. Quando olhei pelo retrovisor, vi que seu vestido estava manchado de vermelho, como se fosse sangue. Perguntei se ela estava bem, mas ela apenas sussurrou: "Preciso chegar lá a tempo." O hospital ficava a 20 minutos dali, mas conforme dirigia, percebi que as ruas estavam estranhamente vazias e o GPS parou de funcionar. A mulher começou a chorar baixinho
e o cheiro de sangue ficou mais forte. Quando finalmente cheguei ao hospital, virei para trás e ela não estava mais lá. O banco estava limpo, sem nenhuma mancha de sangue. Entrei no hospital para perguntar sobre ela, mas o segurança me disse que ninguém havia entrado naquela noite. Foi então que vi uma foto na parede. Era a mesma mulher com uma placa embaixo. Em memória de Clara, 1985-2005. Até hoje, não sei como aquela mulher entrou no meu carro. O cheiro de sangue durou semanas, e o vestido branco dela ainda aparece em meus pesadelos. Meu nome é Antônio, e uma noite por volta das 3 peguei um passageiro em um bairro industrial. Ele era um homem alto, de terno preto, e parecia estar com pressa. Ele entrou no carro e apenas disse: "Vá para o endereço que coloquei no GPS." O GPS indicava um local distante, uma área rural que eu nunca havia visitado. Durante o trajeto, o homem não falou uma palavra. Ele apenas olhava fixamente para frente, sem piscar. O silêncio era tão intenso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio do painel. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele estava com os olhos fechados, mas ainda assim sentia seu olhar em mim. Quando chegamos ao destino, o homem simplesmente desapareceu. O banco de trás estava vazio e a porta nunca foi aberta. O local era uma casa abandonada, com janelas quebradas e um portão enferrujado. Saí do carro e olhei para dentro. Havia apenas escuridão e um silêncio absoluto. Nunca mais aceitei corridas para aquela região. O GPS do carro parou de funcionar naquela noite e até hoje sinto como se aquele homem ainda estivesse me observando. Sou Pedro e uma noite estava dirigindo próximo a uma ponte antiga quando vi uma senhora idosa acenando para mim. Ela estava vestindo um casaco surrado e parecia perdida. Parei e ela entrou no carro dizendo que precisava ir para o outro lado da cidade. Durante o trajeto, ela começou a contar histórias sobre a ponte, dizendo que muitas pessoas haviam morrido ali. Seu tom de voz era calmo, mas havia algo sinistro em suas palavras. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ela estava sorrindo, mas seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma neles. Ao chegarmos ao destino, ela disse: "Obrigada, filho. Agora posso descansar." Quando me virei, o banco de trás estava vazio. A porta nunca foi aberta e não havia sinal dela. Olhei para a ponte e vi uma figura parada no meio dela. Era a mesma senhora, olhando fixamente para mim antes de desaparecer. Desde aquela noite, evito passar por aquela ponte. Às vezes, ainda sinto como se ela estivesse no banco de trás, observando cada movimento meu. Meu nome é Marcos, e uma noite peguei um casal em um bairro residencial. Eles pareciam normais, mas havia algo estranho na forma como se moviam. Era como se estivessem deslizando, sem fazer barulho. Eles pediram para ser levados a um hotel na região central. Durante o trajeto, o casal não falava muito. A mulher apenas ria baixinho de vez em quando e o homem ficava olhando fixamente para frente. Quando olhei pelo retrovisor, vi que eles estavam segurando as mãos, mas seus dedos pareciam translúcidos, como se fossem feitos de fumaça. Ao chegarmos ao hotel, o casal simplesmente desapareceu. O banco de trás estava vazio e a porta nunca foi aberta. Entrei no hotel para perguntar sobre eles, mas o recepcionista me disse que não havia nenhum casal registrado naquela noite. Meu coração disparou quando percebi que os dedos deles não eram sólidos. Eram como sombras, quase transparentes, e a luz do poste que passava pela janela do carro atravessava suas mãos como se fossem feitas de névoa. A mulher continuou rindo baixinho, um som que ecoava no carro como se viesse de muito longe. O homem, por sua vez, virou lentamente a cabeça para mim e seus olhos eram vazios, como dois buracos escuros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Tentei me concentrar na estrada, mas minhas mãos tremiam no volante. O GPS, que até então funcionava perfeitamente,
começou a piscar e mostrar coordenadas que não faziam sentido. O hotel que eles haviam mencionado não aparecia no mapa. A voz da mulher quebrou o silêncio. Não se preocupe, estamos quase lá. Sua voz era suave, mas havia algo nela que me fez sentir como se estivesse caindo em um abismo. Quando finalmente chegamos ao endereço que eles haviam dado, o hotel não estava lá. No lugar, havia um terreno vazio, cercado por árvores altas e escuras. O casal não disse uma palavra. Olhei pelo retrovisor e vi que eles estavam olhando fixamente para mim, com expressões que não eram mais humanas. A mulher sorriu, mostrando dentes afiados e brilhantes, e o homem abriu a boca para dizer algo, mas o som que saiu foi um sussurro gutural, como o vento passando por uma fenda. Antes que eu pudesse reagir, eles simplesmente desapareceram. O banco de trás estava vazio e as portas nunca foram abertas. O cheiro de flores murchas encheu o carro e o rádio começou a tocar uma música antiga, uma valsa lenta e melancólica que eu nunca havia ouvido antes. Saí do carro e olhei ao redor, mas não havia sinal deles. O terreno vazio parecia absorver toda a luz e o silêncio era absoluto. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas naquela região. O carro ainda tem um cheiro estranho de flores mortas e o rádio às vezes sintoniza sozinho naquela valsa, como se o casal ainda estivesse lá, observando e esperando. Às vezes, quando estou dirigindo à noite, sinto como se alguém estivesse sentado no banco de trás, mas nunca olho para trás. Tenho medo do que posso ver. E o mais assustador, algumas semanas depois, descobri que, há mais de 50 anos, um casal havia desaparecido naquela mesma região. Eles foram vistos pela última vez entrando em um táxi, mas nunca foram encontrados. O motorista do táxi também desapareceu e o carro foi descoberto abandonado, com o rádio tocando uma valsa antiga. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com eles. E assim terminam as 6 histórias de terror, baseadas em relatos reais de taxistas que enfrentaram o inexplicável durante suas corridas noturnas. Cada uma dessas experiências nos faz questionar: o que realmente acontece quando cruzamos os limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos? Será que esses fantasmas estão apenas tentando encontrar o caminho de volta para casa? Ou há algo mais sombrio por trás de suas aparições? Deixe seu comentário abaixo contando qual dessas histórias mais te assustou ou se você já viveu algo parecido. Será que esses taxistas realmente viram algo sobrenatural? Ou tudo não passou de ilusões causadas pelo cansaço e pela escuridão da noite? Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias arrepiantes. E se você gosta de maratonar conteúdos de terror, não perca nossos próximos vídeos. Escolha uma das 2 opções na tela para continuar mergulhando em histórias que vão te deixar de cabelos em pé. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos mais mistérios e relatos que desafiam a razão. Até lá, lembre-se, na escuridão da noite, nem todos os passageiros são o que parecem.